comentário. Nosso devocional ele é breve, então eu tenho que logo ir ao comentário. Vamos ao comentário então. Hoje nós estamos passeando, caminhando aí, comentando o livro de Atos, tá? E vamos fazê-lo, se Deus permitir, todinho. Então vamos lá, capítulo 8, verso 26. Nós vamos lê-lo e vamos ler até o 35, se assim o Senhor permitir. O tema hoje é: a igreja precisa essencialmente explicar o Evangelho. Tá? Atos, como eu falei, a partir do 26. Diz assim o texto: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Deixa eu aqui me localizar aqui. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Claro, o primeiro versículo aqui já mostra claramente a obediência de Filipe, né? Filipe estava em determinado lugar e o Espírito Santo disse para ele: vai em tal lugar, desce. Para Jerusalém, todo mundo sabe, a altitude mais de 700 metros acima do nível do mar. E ele desceu em direção ao litoral, no caso a Gaza, para então se encontrar com alguém que o Espírito Santo já sabia quem era, né? E Filipe, obediente, fez o que deve fazer. Qualquer pessoa que queira ser servo de Deus, que queira servir o Senhor realmente, integralmente, ele precisa realmente obedecer, né? Se não obedecer, não tem sentido, tá? Então, a obediência aí é o primeiro ponto que a gente já aprende de cara aqui, logo no início aqui dessa meditação. Bom, eis que um etíope, eunuco, alto oficial, era um alto oficial esse homem aqui, tá? De Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera a adorar em Jerusalém. Esse etíope, eunuco, oficial, um homem muito importante no caso da Etiópia, daquele contexto, ele foi adorar em Jerusalém. Provavelmente ele era um prosélito. Mas o que é um prosélito? Prosélito é alguém que se converte ao judaísmo, tá? Ele não é judeu de nascimento, de sangue no caso, mas ele se torna judeu ou adepto do judaísmo através da conversão ao mesmo. É isso aí, esse é um prosélito. Então, eunuco era um prosélito, provavelmente, né? Porque ele foi adorar em Jerusalém, né? No tempo da festa, né? Então, é a ideia que se dá, tá? Estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. O etíope, ele lia o profeta Isaías, né? Isso mostra, mais uma vez, que ele era um convertido ao judaísmo. Ele queria entender o profeta Isaías. Não é tão fácil entender as coisas assim, né? Bíblicas assim. É preciso, muitas vezes, que alguém explique. Então, a situação é essa. Então, o verso 29 diz: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então, o Filipe ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que, obedecendo o Espírito, né? Acompanhar o carro, né? Ali que está o etíope. Deus sabia muito bem que ele queria realizar na vida desse etíope, né? E aí o texto continua, verso 30. Para quem chegou depois, eu estou no capítulo 8 de Marcos, tá? Correndo Filipe, ouviu ler, quer dizer, o Filipe ouviu o etíope ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tens lido? Ou compreende o que vens lendo? A pergunta de Filipe ao etíope é clara, é mais do que clara, é mais que lógica, né? Você está compreendendo o que você está lendo? Porque o etíope estava lendo em voz alta. Tá? É interessante que algumas pessoas, eu faço isso também, tá? Aqui na minha sala, aqui, no meu devocional pelas manhãs, eu faço a minha leitura aqui também
geralmente em voz alta, alta sim, para que eu ouça e mais alguém assim a poucos metros, né? Gritando, mas leia em voz alta. Esse etíope provavelmente estava lendo ali em voz alta. Há pessoas que fazem isso. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele lê a Bíblia em voz alta, né? Ele fica lendo ali o texto ali, lendo muito tempo mesmo, ali sentado e lendo o texto bíblico, tá? Tem gente que lê, gosta de ler em voz alta. Eu gosto, quando estou assim, sozinho no meu devocional, eu gosto de fazê-lo. E aqui o etíope estava fazendo, tá? Filipe deu uma corrida, né? Teve que correr, aí também, para pregar o evangelho, muitas vezes você tem que correr, às vezes o evangelho tem pressa, o Espírito Santo te orienta, você tem que ir, você sente que o Espírito está falando contigo e você tem que ir, e às vezes tem que ir depressa, porque, né, o tempo urge. Muito bem. Aí diz, correndo Filipe, aí já li isso daqui, o 31 diz, ele respondeu, quer dizer, o etíope vai responder a Filipe, como poderei entender, ele responde a pergunta que fizera o Filipe, né? Como poderei entender se alguém não me explicar? Olha bem, tá? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, né? Subir no carro, né? No carro é uma linguagem moderna que pode se dizer carruagem, algo assim, tá? E convidou Filipe para fazê-lo, né? Claro, isso mostra a condição financeira ou o status desse homem tão importante da Etiópia que estava ali, que for adorar em Jerusalém, né? O etíope, né? Que o carro, né? Como poderá, então, a ideia aqui da nossa mensagem, da ideia do devocional nessa pergunta, como poderei entender se alguém não me explicar? Bom, por isso o tema nosso hoje é exatamente esse. A igreja precisa essencialmente explicar o Evangelho. E notem uma coisa, muitas pessoas fogem do Antigo Testamento e muitos, até pastores, líderes, não gostam de pregar no Antigo Testamento. Mas observe que no texto, o texto que está em questão aqui, e tinha que ser mesmo, né? Até porque naquele momento não tínhamos o Novo Testamento, né? Tinha que ser o Antigo mesmo, mas notem que Filipe teve que explicar exatamente um texto do Antigo Testamento. E por isso é muito importante que entendamos, que compreendamos o Antigo Testamento para explicar Jesus Cristo. Entende? Então é muito importante, é por isso que nós estudamos aqui, estamos aí no curso História de Israel, Antigo Testamento, né? Todos que estão fazendo, acho que estão pensando nisso, entender melhor o Antigo Testamento, inclusive eu, tá? Vamos lá. Diz assim, o 32, ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O verso 34 diz, então o eunuco leu o texto ali, né? E o eunuco vai perguntar, tá? É claro que esse texto aqui está lá em Isaías 53, né? Agora vamos ver aqui o que ele vai perguntar no texto, né? Ele leu o texto, ele quer saber o que diz o texto, a quem direciona o texto, porque o texto tem que realmente ter algumas informações básicas. Quem prega sabe disso, né? Você lê um texto, você sabe que o texto bíblico ele foi direcionado a um público, tá? E aí há toda uma explicação dentro de um contexto e também a aplicação do texto, né? Que nós estamos lendo, aqueles que estão lendo no nosso contexto, né? Nos dias atuais, digamos assim, né? Nos nossos dias. Bom, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, começando de Isaías, né, anunciou-lhe a Jesus Cristo.
Bom, é isso daí. Então, o que nós aprendemos aqui nesse pequeno texto? Aprendemos com Filipe que nós devemos explicar o Evangelho, que a igreja, fundamentalmente, essencialmente, ela precisa explicar o Evangelho. E como que ela explica o Evangelho? Realmente, lendo o texto e explicando o texto, tá? É isso que ela faz. Uma vez, há anos, né? Acho que 8 anos, não sei, mais ou menos, há 10 anos, mais ou menos, eu fiz uma crítica a determinadas pessoas que têm a oportunidade de estarem nos meios de comunicação mediáticos, ou internet, ou TV, e não explicam o Evangelho. Usam a TV, usam a internet, muitas vezes para se promover e para arrecadar dinheiro, né? Para ficarem ricos. Infelizmente, existem pessoas assim, tá? Que não há, nós percebemos que não há um objetivo claro de explicar o Evangelho, mas de usar meios para arrecadar dinheiro. Então usam o texto bíblico para arrecadar dinheiro e explicam o texto bíblico segundo as suas convicções particulares, tá? Ou os seus interesses particulares, e não com a intenção simples de explicar o Evangelho. Lamentavelmente, isso acontecia há 8 anos, há 10 anos, e isso acontece agora e cada vez mais, tá? Infelizmente, uma vez um amigo meu chegou e falou assim, que era pastor, falou assim, a direção da denominação X resolveu fechar a igreja em tal lugar porque não estava dando lucro. Ora, eu não entendo não vejo biblicamente essas questões. Quando Jesus saiu, quando os apóstolos saíram, quando nós saímos, jamais deve ser com uma ideia de termos lucro disso ou daquilo. Na verdade, o que nós queremos e desejamos, e temos que desejar realmente, porque isso é bíblico, é explicar o Evangelho, né? É claro que para isso nós precisamos de condições financeiras para andar, locomover. Para eu estar aqui diante de vocês, eu preciso de uma internet, eu preciso de várias questões que eu preciso para fazer isso, tá? Mas eu não posso estar aqui com outra função a não ser a de explicar o Evangelho. Tudo isso é feito para explicar o Evangelho. Eu não estou aqui para pedir dinheiro para você, não estou aqui para nada dessas coisas, para adquirir algum bem, nada disso. Eu estou aqui para explicar o Evangelho, explicar as Escrituras. Por isso nós comentamos o texto aqui e temos comentado o texto, dezenas e dezenas de textos, porque esse é o objetivo da igreja, tem que ser o objetivo dela. Quando eu estou aqui, quando alguém está na internet, ou quando alguém está num programa de TV, o objetivo dele é pegar as Escrituras, ler as Escrituras e explicar as Escrituras. Ele não pode explicar as Escrituras para arrancar dinheiro de ninguém. Ele tem que explicar as Escrituras porque ele quer ver as pessoas salvas, libertas da escuridão, ele quer ver as pessoas saírem das trevas e encontrar Jesus Cristo. Esse é o objetivo de explicar as Escrituras, tá? Filipe entendeu isso, obedeceu o Espírito Santo de Deus, explicou as Escrituras ao eunuco, e o eunuco entregou sua vida a Jesus Cristo. É isso que nós, a igreja de Cristo, devemos fazer. É isso que você deve fazer, meu querido. Entendeu? É isso daí. Esse foi o devocional 229. A igreja precisa essencialmente explicar o Evangelho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia para todo mundo aí, irmã Rosângela, Daniele, que chegou aí, e outras pessoas. Não sei se o irmão Armando Gomes também sempre está conosco, irmão Armando Gomes de Macaé. Um abração, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento e agradecidos a Deus por termos a oportunidade de explicar o Evangelho. Amanhã eu volto com mais um comentário, seguindo aí o texto de Atos, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos em Tua presença mais uma vez. Louvo o Teu nome, te exalto por tudo que Tu tens feito. Obrigado pela oportunidade que temos de explicar o texto sagrado. Senhor, nos dê a Tua graça, nos dê a Tua bênção,
porque ninguém pode entender o teu texto se não tiver comunhão contigo. Então, para isso é necessário que entendamos que não sabemos nada e dependemos totalmente, plenamente do teu Espírito Santo. Queremos obedecer ao teu Espírito Santo. Ajude-nos a fazê-lo, em nome de Cristo. Abençoe, ó Deus, o irmão Orsai, temos orado por ele e rogamos a cura para o teu servo, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, todas as pessoas que estão conosco, todos os irmãos, irmãs, amigos que estão conosco, em nome de Jesus, que entendam Jesus Cristo, o teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Abençoe o nosso querido e imenso Brasil. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Grande abraço, fique com Deus. Amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã, mais uma vez, estarei aqui, se Deus permitir. Grande abraço, compartilhe e divulgue essa mensagem.